rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu, rapidinho, antes de tudo, deixa eu explicar o porquê do título desse vídeo. Para quem não sabe, eu sou estudante de economia, ou seja, eu estou cursando economia. E eu estou no meu terceiro período, no meu terceiro semestre. E ontem eu estava tendo aula de formação econômica do mundo contemporâneo. E estávamos falando da tão famigerada Revolução Industrial, que foi um marco para o capitalismo moderno, mas querendo ou não, foi um marco também para o seu contraponto, a sua outra metade, a sua cara metade, que é o comunismo. E uma das tarefas que eu fiz ontem, quando eu estava estudando esta cadeira, foi literalmente um pequeno e breve resumo sobre as teorias marxistas. Então, eu precisei ler o Manifesto Comunista e algo me chamou a atenção. Inclusive, Rodrigo Rainha, creio que esse seja o nome dele, de forma indireta foi o responsável por eu querer gravar esse vídeo. Mas antes de tudo, eu vou estar botando aí na tela para vocês um pequeno trecho da página 31 do Manifesto Comunista, tá ok? Então vamos ler aqui comigo. O preço médio que se paga pelo trabalho assalariado é o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistência necessárias para que o operário viva como operário. Por conseguinte, o que o operário obtém com seu trabalho é o estritamente necessário para a mera conservação e reprodução da sua vida. Não queremos de modo algum abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e à reprodução da vida humana, pois essa apropriação não deixa nenhum lucro líquido que pode confira que eu não estou entendendo Marx. É o núcleo líquido que confira poder sobre o trabalho alheio. O que queremos é suprimir o caráter miserável desta apropriação que faz com que o operário só viva para aumentar o capital e só viva na medida em que o exigem os interesses da classe dominante. Eu, quando estava lendo isso daqui, já me pegou um negócio. Marx aqui mete o dedo na ferida. O trabalhador só ganha o suficiente para sobreviver e continuar sendo útil para o sistema. Uma discussão que emerge até os dias de hoje, não só por comunistas, mas até mesmo por vários liberais, vários conservadores, que tentem ver um meio termo bom para isso, tá ligado? O trabalhador ele não vive, ele sobrevive para manter o capital girando, coisa que muito provavelmente é o retrato da sociedade brasileira nos dias de hoje. Mas vocês estão achando que eu estou concordando demais com o comunismo. Mas ao discorrer do vídeo eu vou explicar. E eu já vou adiantar para vocês. A culpa não é do capital. A culpa não é dos capitalistas. A culpa não é dos empresários. Não são empresários contra trabalhadores. Não são empresários contra proletariado. Que nem aconteceu na Revolução Industrial. Porque apesar das contas de eu ser o capitalista, liberal, reacionário, todos os assa que os comunistas, web comunistas podem me definir, eu tenho que concordar em uma coisa com Marx. Realmente, naquela época, as, os operários, o proletariado, sobrevivia. Era literalmente recebia alguns centavos de libras esterlinas, alguns centavos de dólares, somente para comprar o pão de cada dia e sobreviver. Mas com o tempo foi mudando, novas ideias liberais foram surgindo e tivemos muito, como que eu posso dizer, muito função nesse sentido, até mesmo de formas humanistas. Mas vou explicar melhor esse meu ponto um pouquinho mais para frente. Mas antes, ideias de Marx, que inclusive eu anotei aqui, que eu concordo em partes, eu vou discorrer aqui com vocês. Vamos lá. Liberdade de escolha. Onde? Porque na época a pessoa não tinha liberdade de escolha.
para você, tipo, eu quero fazer isso ou não. Você literalmente teve uma descentralização dos campos para uma urbanização das cidades por as fábricas também, porque os campos tinham sido privatizados. E as pessoas precisavam trabalhar, precisavam ganhar o dinheiro para sobreviver. Ou seja, não tinha liberdade. Ou você aprendia, se adaptava para mexer na máquina, ou morria de fome. E isso daí às vezes é verdade, porque, tipo, quando era pequeno, eu tinha sonhos na minha vida de ser quando eu crescer. E não, não era ser astronauta, não era ser bombeiro, não era ser policial, não era ser o Homem-Aranha, muito menos ser o Superman. Meus únicos dois sonhos era, o primeiro, ser professor e o segundo, ser o Batman. Não consegui realizar nenhum dos dois. Batman é entendível, mas de professor, a primeira vez que eu externalizei que eu queria ser professor, uma das primeiras coisas que meu pai falou para mim foi: "Não acredite que você vai ser professor". Muito mesmo dessa forma, mas provavelmente o que estava dentro dele que ele queria falar era isso. Porque hoje no Brasil, o professor ganha uma micharia, uma merreca. E muitos professores hoje no mercado, que você precisa de um estudo absurdo, ganham uma porcaria e talvez muito menos do que golpistas na internet vendendo encapsulados ou conteúdo mais 18. E, literalmente, até hoje essa falta de liberdade nos perdura. Entretanto, todavia, podemos escolher essa liberdade e temos uma forma muito meritocrática quando entramos dentro da empresa. Lembrando, estou falando de meritocracia dentro da empresa, não antes. Eu vou chegar nessa parte já já. Temos uma forma bem meritocrática dentro de uma empresa, dentro de uma associação, para a gente crescer, quem sabe ganhar mais também. E a gente vai crescendo e tudo mais e ganhando mais dinheiro. A prova disso, a maioria dos professores da rede pública que ganham dinheiro cacete e reclamam ter querendo fazer greve para a coisa. E professor ganha muito bem. Os dados do salário dos professores é público. Entra aí e vê quantos professores da rede pública ganham. Na minha escola, tinha um professor lá que na minha escola antiga, pública, tinha um professor que o triplicava do salário dele e ganhava papo de 9.000 conto por mês. Pô, não, tem muitas outras coisas que vamos discorrer. A ideia de Marx é o rico do capitalista vende o dinheiro que ele já tem. Sim, o capitalista já tem esse dinheiro. Enquanto o operário vende a única coisa que tem, que é o tempo de vida, o capitalista pode falir, mas o trabalhador morre aos poucos, se não vender a força de trabalho. Sim, o capitalista já tem o dinheiro dele ali. Se ele falir, ele vai virar um operário de qualquer jeito também, tá ligado? Vender está tempo de vida. Então, essa ideia daqui eu já meio sabe, os dias de hoje quanto para a antiguidade, mas dava para se entender porque Marx escreveu isso daqui também, até porque, como posso dizer, naquela época os capitalistas, o capital era explorador. Hoje, não mais. Mobilidade social é exceção e não regra. A ideia de meritocracia é bonita no papel, mas na prática é uma corrida onde uns largam 1 km à frente. Um e eu concordo com isso daqui muito. Eu creio na meritocracia a partir do momento que, tipo, a gente está dentro de um ambiente de trabalho, quando a gente se dedica dentro de um ambiente de estudo. As tendências são a serem meritocráticas. Quem produz muito, cresce. Quem não produz, cai fora. Porque empresa, CNPJ, não é ONG, não é para te acolher, não é para te dar condições mentais, não. É para você prestar o serviço e receber por aquele serviço. E pronto. Acabou. Você vende o seu tempo. Como o próprio Marx fala, se você só tem um tempo de vida, se você só tem a hora, você vende que não dá nem troca de dinheiro. Quem sabe você mesmo montar sua empresa, montar sua administração e ver que que não é preto no branco as coisas. Mas, dentro do mundo, você acha mesmo que um pobre
negro, branco, pardo, amarelo, verde, aqui de uma comunidade, alguns quarteirões aqui atrás, ou na outra comunidade, alguns quarteirões aqui à minha frente, tem o mesmo acesso ao sistema, tanto de educação e as mesmas oportunidades que um branco que nasceu em um branco rico, preto rico também, que nasceu lá em Boa Viagem? Não, são etapas diferentes e que um vai estar sempre 1 km à frente do outro. Mas sim, esse pobre dessas comunidades, eu, você, qualquer um que não nascemos em berço de ouro, podemos tirar essa diferença trabalhando, mas não com a força dura. Às vezes sim a força dura, a força de trabalho, vender o tempo vai ser necessário, mas prestando atenção no mercado e trabalhando de forma inteligente, muito inteligente, investindo dinheiro e tudo mais, com outros pontos. Eu concordo sobre a parte social da meritocracia, que realmente uns largam 1 km à frente, mas o pobre, preto, branco, pardo da periferia, se lutar, pode alcançar. Porém, a maioria é doutrinada, não capitalista, que o capitalista só quer que a empresa também fique mais dinheiro, mas sim pelo governo, para continuar pobre. É isso onde eu queria chegar. A guerra não é entre capitalistas, não é entre empresários e proletariado e pessoas que estão só querendo trabalhar. A guerra é contra o governo. O governo quer te manter pobre, quer te manter sem educação, porque uma pessoa sem educação derruba o governo. E o papel do governo era para ajudar essas pessoas a terem uma evolução. Mas não, o governo não faz isso, porque só fica mamando no nosso dinheiro. Só que isso não descreve. Enfim, uma pequena conclusão aqui para tudo que eu falei. O que Marx denuncia nesse trecho é que o operário virou o apêndice do capital, cujo o valor está vinculado apenas à utilidade dele para o sistema. Mas naquela época, sim, o sistema era os burgueses safados. Mas hoje, o sistema é o governo que quer ver o proletariado, que quer ver os empregados cada vez mais pobres, não dando as mínimas condições de um pobre, preto, branco, pardo, seja qualquer for, da periferia ter crescimento. Em partes eu concordo com Marx, em muitas partes muito divididas, não no contorno. Não sou totalmente contra o comunismo, tá, galerinha? Tamo junto. Mas eu sempre busco um meio termo de ideias. E eu espero que eu tenha ficado bastante claro e que você tenha entendido. E esse foi o vídeo de hoje. Mas antes, uma pequena pergunta para você responder aqui. Lembrando, isso daqui não é parâmetro do que eu acredito. Só uma pergunta para você me dizer. O que você prefere? Um sistema que permite enriquecer poucos com base no suor de muitos? Ou um sistema que busca redistribuir a riqueza, ainda que corte partes dos seus incentivos? Responda aqui nos comentários e vamos fazer um ambiente de interação bem legal. Compartilhe esse vídeo e tamo junto, galera. Fui!